Boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências. Esse já é o 49º seminário. Nós começamos em março do ano passado e com a pandemia viemos para o ambiente virtual e agora eles são quinzenais. Então, para quem nunca ouviu falar do Escritório de Evidências, é uma área relativamente recente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujo objetivo é aproximar as evidências de estudos científicos sobre educação e políticas educacionais da gestão pública, dos profissionais da nossa rede, em todas as suas funções, seja no gabinete, seja no chão da escola, partindo do pressuposto de que a gestão se aprimora quando ela toma como ponto de partida dados, informações coletadas por meios de metodologias científicas, avaliações de políticas públicas e assim por diante. É preciso comentar que esse espaço é um espaço livre, como todo espaço científico deve ser. Isso significa, então, que as opiniões que são transmitidas pelos convidados e convidadas aqui, não necessariamente são as mesmas opiniões da Secretaria da Educação, mas para que, de fato, haja crítica, buscando a melhoria, necessariamente o espaço tem que ser livre e de respeito à opinião alheia e os dados e assim por diante. Hoje nós recebemos uma equipe muito interessante, assim, que estuda já há algum tempo o tema das tecnologias na educação. O Paulo Blixten já esteve conosco em uma outra ocasião. Quem apresentou o seminário naquele momento foi a Débora Garofalo, que é coordenadora da pauta de inovação e tecnologia na Secretaria, e hoje estão com eles os colegas que participaram desse estudo que a gente vai mencionar. Eu vou pedir para a produção colocar agora o link para interação, lembrando que o seminário pode ser assistido pelo YouTube, é só procurar o canal do Centro de Mídias da Educação no YouTube, canal Gestão dentro do Centro de Mídias, porque há vários canais, há várias programações acontecendo ao mesmo tempo. E a interação pode ser feita por esse link para o público externo, ou seja, a pessoa que está nos assistindo e não é da rede, entra nesse formulário, esse link dá acesso a um formulário, a pessoa coloca o seu nome e faz a pergunta aos palestrantes que eu retransmito na meia hora final do evento. Daí agora eu acho que eu vou começar já a falar do evento de hoje, né, do tema e da biografia das pessoas que são convidadas. Antes de mais, a Secretaria de Educação agradece muito o aceite ao convite. O relatório que vocês vão apresentar é fundamental no debate público da educação. Então vamos lá. O estudo que vai ser apresentado, ele foi elaborado pelo Todos pela Educação, em parceria com o D3E, Dados para um Debate Democrático da Educação, e com o Transformative Learning Technology Laboratory, da Universidade da Colômbia, que a gente chama de TLT Lab. O estudo é intitulado Tecnologias para uma Educação com Equidade, Novo Horizonte para o Brasil. Algumas questões que pautam o estudo são como as tecnologias podem ser utilizadas de forma estratégica para melhorar o aprendizado na educação básica? Qual o seu papel na sala de aula? Lembrando que, e daí mais adiante, para que o Brasil esteja preparado para lidar tanto com emergências como a pandemia, né? A tecnologia foi fundamental nesse contexto de pandemia, mas também para lidar com o cotidiano da educação, o relatório afirma a premência de uma estratégia em nível nacional que proporcione uma tecnologia educacional ampla, baseada em conhecimento científico, participativa e democrática. O estudo elenca 4 aspectos essenciais para a melhoria da área. Garantir recursos, mas eu acho que isso eu vou deixar para vocês falarem. Eu vou
com certeza são os resultados finais dos estudos. Então, passando para a biografia da equipe que atuou nessa pesquisa. O professor Paulo Blixen é professor do Teachers College da Universidade de Colômbia, é ligado também ao Departamento de Ciência da Computação na mesma universidade, e doutor em Ciências da Aprendizagem pela Northwestern University, dos Estados Unidos de novo, e mestre pelo MIT, dos Estados Unidos, e engenheiro pela Poly USP. Ele é diretor do TLT Lab, que eu mencionei logo antes, e também é cofundador e presidente da Associação de Ciências da Aprendizagem Brasil. O Rodrigo Barbosa e Silva é pesquisador no TLT Lab, é cientista da computação, doutor em tecnologia e sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pós-doutor pela Universidade de Stanford e empreendedor da computação. O terceiro autor, infelizmente, não pôde estar com a gente, ele estava previsto, é o Fábio Campos. Eu vou comentar quem ele é, porque mesmo ele não participando, ele é autor do relatório. Ele é doutorando em Ciências da Aprendizagem na Universidade de Nova York, pesquisador residente do TLT Lab, mestre em Aprendizagem, Design e Tecnologia pela Universidade de Stanford. É comunicador social formado pela UFRJ e cofundador do curso Invest, Programa de Educação Popular no Rio de Janeiro. Cofundador e diretor da Associação de Ciências da Aprendizagem Brasil. Por fim, a Lívia Macedo é gerente de inovações para políticas de aprendizagem no TLT Lab da Universidade de Colômbia, mestre em aprendizagem, design e tecnologia pela Universidade de Stanford e cofundadora e diretora da Associação de Ciências da Aprendizagem Brasil. Bom, mais uma vez agradecendo imensamente a participação de vocês, eu passo a palavra para o professor Paulo Blixen. Olá, muito obrigado pelo convite. Já falei uma vez aqui no Escritório de Evidências e é uma iniciativa fantástica da Secretaria, muito necessária, então muito obrigado pelo convite de novo. Hoje estou acompanhado aqui por outros autores e autoras, como você falou, que participaram todos nessa pesquisa e nesse relatório. Então, deixa eu só ver os slides. A gente ainda não está compartilhando os slides, né? Ah, tá bom. Ok. Então, eu vou falando para passar os slides, né? Certo? Ok. Bom, o objetivo desse relatório que a gente fez com os parceiros que vocês estão vendo aí, D3E, o TPE, era pensar num novo jeito de considerar as tecnologias como questões estratégicas e não só questões de colocar a tecnologia aqui e ali. Bom, eu queria, antes de entrar no tema mesmo, só falar dos nossos revisores e deixa eu só voltar nesses slides de todo o time. Paulo, mil desculpas interromper, mas o Centro de Mídias teve um problema de conexão, então eu vou pedir, por gentileza, para você repetir a sua última fala, o finalzinho, né, desse contexto que você deu, porque as pessoas perderam, me desculpe. Ah, não, tudo bem. Não, eu estava falando que hoje em dia a gente precisa pensar nessas questões da tecnologia na educação como questões estratégicas de reestruturação dos nossos sistemas educacionais e não só na tecnologia como uma coisa que você coloca aqui e ali dentro de um sistema tradicional, convencional. Tal. E esse que é um pouco o nosso
o nosso objetivo hoje. Mas eu vou falar mais disso. Mas antes de entrar no tema, eu queria falar um pouco da nossa equipe de revisores, né, que está no próximo slide, não sei se está aparecendo, que foi o Rafael Evangelista, Daniel de Bonis, Alexandre Schneider, Renata Altman e a Cíntia Gomes. A equipe de revisores do D3E é o David Plank, a Tássia Cruz, Leonardo Barquini, Lara Simielli e o Felipe Michel. Então, o D3E tem uma metodologia de trabalho onde especialistas são convidados para fazer uma leitura crítica do relatório antes da publicação. Então, todos esses revisores participaram da revisão do relatório antes dele ser publicado. E, finalmente, o time de autores, que estão no próximo slide, vocês estão vendo aí, estão vendo também quando eu tinha cabelo e não tinha barba, mas o Rodrigo e a Lívia ainda estão relativamente parecidos com a foto, apesar de eu estar bem diferente. Mas, enfim. Então, no próximo slide, se eu puder passar, a gente fala qual é o grande desafio da tecnologia na educação pública, e isso conecta com a pergunta que eu estava fazendo antes. Então, a gente acha que o grande desafio, no próximo slide, é mudar o paradigma. Então, é o paradigma do C para o como. Então, vou explicar isso rapidamente. Antigamente, a gente, ou ainda, de certa forma, a gente pensava muito se a tecnologia tem que estar na educação. Então, será que tem que ter computador na escola? Será que tem que ter conectividade? Será que tem que ter espaço maker? Era muito o C. Então, o jeito que a gente pensava nisso é vamos fazer um experimento, vamos ver se melhora o desempenho em matemática, melhora o desempenho em português, e se for assim, a gente continua com a tecnologia na educação. Hoje em dia, já não faz mais sentido a gente pensar no C, porque a tecnologia já está na escola, ou no laboratório de informática, ou na mão das crianças, porque elas têm celular, elas têm outros tipos de acesso à tecnologia, elas estão conectadas à internet, em casa, ou na escola, ou pelo celular. E, se não vier do poder público, vem de uma empresa que doa para a escola alguma coisa, ou vem, enfim, de diferentes lugares, né? Então, a criança sai da escola, ela está exposta à tecnologia o tempo todo. Tá? Então, hoje em dia, não faz mais sentido a gente colocar a escola dentro de uma bolha sem tecnologia e achar que a criança, saindo dessa bolha, vai conseguir interagir com o mundo, trabalhar, fazer, enfim, participar civicamente, participar politicamente, estabelecer, enfim, relações humanas, relações com instituições e tal, num mundo que é dominado e permeado pela tecnologia. Então, a gente não pode mais ter essa ideia de que é uma bolha sem tecnologia, que depois a criança vai conseguir operar nesse mundo tecnológico. Então, hoje em dia, a gente acha que a questão não é mais ser, não é mais fazer, será que muda, aumenta o score, aumenta a pontuação das crianças no Enem em 5% ou no IDEB em 3%. Não faz mais sentido, do mesmo jeito que não faz mais sentido, a gente fala, não, o livro, será que o livro melhora a educação? Será que o lápis melhora a educação? Não, essas coisas se tornaram tão parte do dia a dia, tão parte das atividades cognitivas que a gente tem que fazer fora da escola, que não faz mais sentido você pensar numa escola sem livro, sem lápis, claro, e também não faz mais sentido pensar numa escola sem tecnologia. Agora, tem tecnologias e tecnologias, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Então, no próximo slide, a gente fala que a gente precisa, nesse novo paradigma, que não é mais o C, mas é o como, ou seja, como a gente vai fazer isso funcionar na escola, a gente também tem que superar essas perguntas muito genéricas, do tipo, tecnologia melhora a aprendizagem? É uma pergunta tão grande, tão genérica, que ela não tem resposta. Né? É a mesma coisa como eu estava falando, o livro melhora a aprendizagem, o lápis melhora a aprendizagem. Então, não é mais essa a pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que ter perguntas mais específicas, mais precisas, que podem ser, de fato, respondidas. Né? Então, hoje em dia, a questão é desenhar experiências de aprendizagem usando tecnologias que sejam significativas, que aproveitem as possibilidades
da tecnologia educacional de uma forma positiva, mais do que o isolamento da escola, enfim, no mundo que já não existe mais, né? Bom, agora, uma coisa que é fundamental nesse relatório, que a gente falou muito, é que não existe uma tecnologia, existem vários tipos de tecnologia. E se a gente não consegue ver esses diferentes tipos, a gente cai numa confusão muito grande do que fazer, de como implementar e de qual objetivo. Então, no próximo slide, a gente fala não uma tecnologia, mas várias. Ou seja, a gente categorizou em três tipos de tecnologia educacional. Uma é a tecnologia de infraestrutura. Então, isso é, por exemplo, computador, celular, acesso à internet, Google Docs, Microsoft Office, software de gestão, enfim, toda essa parte de infraestrutura, de conectividade, de equipamento, de software, isso é um tipo de tecnologia. Notem que esse tipo de tecnologia não tem muita relação com a pedagogia, não tem muita relação com a parte educacional, é uma coisa mais de infraestrutura. Então, por exemplo, se você quer contratar uma empresa de tecnologia para fazer a parte de infraestrutura num sistema escolar, tudo bem, porque é isso que eles fazem. Então, se contrata uma empresa de, por exemplo, conectividade, para conectar a internet nas escolas, ou você contrata uma empresa que, por exemplo, vai prover equipamentos e tudo mais. Agora, essa empresa ou esse serviço não tem nada a ver com os outros usos da tecnologia que eu vou falar. Então, o segundo tipo são as tecnologias de ensino. Então, o que são tecnologias de ensino? Videoaulas, sistemas de testes, por exemplo, que existe, cursos online, aplicativos educacionais, jogos educacionais. Tá? Então, essas são tecnologias mais para, vamos dizer assim, otimizar a aula mais tradicional, né? Então, ainda são de ensino, quer dizer, ainda são tecnologias mais unidirecionais, mas são já parte da pedagogia, né? Já tem um conteúdo pedagógico. Então, daí, a empresa que faz o cabeamento da internet não é a mesma empresa que vai fazer a tecnologia de ensino, né? Porque quem vai fazer, o consultor, o time que vai implementar a tecnologia de ensino tem que entender de pedagogia, tem que entender de ensino, de educação. E, finalmente, o terceiro tipo, que está ainda no mesmo slide, são as tecnologias de criação e experimentação. Então, essas são muito diferentes das tecnologias de ensino, porque elas são, por exemplo, robótica, por exemplo, espaços maker, por exemplo, enfim, impressora 3D, programação, né, Scratch, todas essas coisas. Então, esse ainda é um terceiro tipo de tecnologia. Então, por que a gente acha que isso é importante, dividir nesses três tipos? Porque os times, as estratégias de implementação, as empresas, os fornecedores, para cada um desses três tipos, são muito diferentes. Então, por exemplo, você não vai contratar uma empresa que faz, como eu falei, cabeamento de internet para montar o seu espaço maker, né? Ou você não vai dar para uma empresa que faz pacotes Office ou que faz, enfim, sistemas de um software de edição de texto, não é essa empresa que vai desenhar a sua pedagogia de tecnologia educacional, né? Então, isso a gente acha que dá mais clareza para o gestor e para a escola de falar, ok, eu quero implementar uma tecnologia de experimentação e de criação, um espaço maker, um laboratório de ciências, eu vou atrás de pessoas que entendem desse tipo de uso tecnológico, desse tipo de desenho pedagógico. Se eu quero contratar outras coisas, é com outras pessoas. Isso parece um pouco óbvio, né, assim, falando assim, mas a gente já viu tantos e tantos casos onde uma empresa X, uma empresa grande de tecnologia, ganha um contrato para fazer o cabeamento de internet, colocar os computadores na escola, desenhar o espaço maker, desenhar os currículos que os alunos vão usar, os professores vão usar, desenhar o que vai dentro dos tablets, as aulas.
isso, né, a gente acha que não é o melhor jeito de implementar, porque são expertises diferentes. Bom, então esse é um ponto importante que eu queria trazer, que para a gente começar a tentar pensar nas tecnologias, só voltando lá ao slide, não como uma coisa só, não falar tecnologia melhora a aprendizagem, não. Peraí, primeiro, que tipo de tecnologia a gente está falando? A gente está falando de infraestrutura, então cabeamento de internet melhora a aprendizagem? É uma pergunta um pouco mais precisa, né? Ou é videoaula melhora a aprendizagem? Ou é espaço maker melhora a aprendizagem? E mesmo melhorar a aprendizagem, que tipo de aprendizagem a gente está falando? É a nota no teste de matemática? Por exemplo, o desempenho num teste ou numa avaliação de resolução de problemas, ou é o absenteísmo? Então, a gente precisa ser mais específico nessas perguntas. Bom, então, essa é uma parte bem importante do relatório, que é tentar criar esse paradigma que não é do ser para o como, que não é só de pensar a tecnologia melhor aprendizagem de um jeito genérico, e é de pensar nessas 3 categorias. No relatório em si, que a gente vai falar, que está no próximo slide, a gente tem 4 dimensões de ação, né, para chegar nesse lugar. Então, vocês estão vendo aí, a primeira dimensão é desenhar e implementar uma estratégia nacional, depois formar, apoiar e motivar os profissionais de diferentes tipos, que a gente vai falar também, garantir os recursos com equidade e transparência e proteger os dados de alunos e educadores, que, como vocês sabem, essa questão dos dados de 5 anos para cá se tornou absolutamente fundamental, porque, enfim, questões de privacidade, questões de ética no uso dos dados, questão de comercialização dos dados, e coisas desse tipo. Então, eu vou falar agora um pouco mais da primeira parte, daí depois a Lívia e o Rodrigo vão falar das outras partes. Então, o próximo slide, que é a estratégia nacional. Então, o que é uma estratégia nacional? A gente, na pandemia, a gente percebeu que o Brasil tem uma grande oportunidade agora de desenvolver uma estratégia, um plano nacional de tecnologia educacional, porque a gente se descobriu um pouco desprotegido, né? Claro, a gente espera que nunca aconteça outra pandemia por mais 100 anos, mas a pandemia revelou muitos buracos na nossa infraestrutura, na nossa estratégia de tecnologia educacional. Tem outras nações, mesmo na América Latina, como o Peru, Uruguai, Inglaterra, né, Reino Unido, Estados Unidos, que desenvolveram estratégias nacionais bastante amplas, bastante profundas sobre tecnologia educacional. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a educação conectada, que é um pedaço dessa estratégia, mas como a tecnologia avança muito rápido, a gente também precisa que essa estratégia esteja institucionalmente atrelada às políticas públicas, para que a própria estratégia que a gente tem possa se atualizar tão rapidamente quanto a tecnologia, né? Então, a gente tem algumas ideias para isso. Mas, se vocês tiverem curiosidade, esses documentos são muito interessantes. Um que é particularmente importante e interessante é o Plan Ceibal, que é do Uruguai, que é uma estratégia e também uma organização que tem muitas atividades e tudo mais. Mas, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando também de institucionalizar coisas que precisam estar dentro do aparelho de Estado, né? Tem que ser políticas de Estado, não podem ser políticas de governo que a cada 4 anos mudam completamente, tal, porque essas infraestruturas, tudo que vai, né, na construção dessas estratégias pode demorar 5, 10, 20 anos. Né? Por exemplo, na Inglaterra mesmo, só para dar um exemplo, o projeto de implementação de ensino de computação na educação básica, vamos assim, a instância mais moderna disso começou em 2008 e foi institucionalizada pelo governo britânico. Então, quer dizer, desde 2008 até agora, são quase 15 anos
que tem equipes permanentes trabalhando nisso, que tem organizações ligadas ao governo trabalhando nisso. Então, imagina a continuidade, né, que você precisa ter para implementar essas coisas, por isso precisam ser políticas de Estado. Bom, no próximo slide, a gente tem as 3 instâncias, ou as 3 propostas que a gente tem para isso. A primeira é a criação de um fórum nacional, a criação de uma escola nacional, a criação de um fórum, a criação de uma escola nacional e a criação de um laboratório de práticas, né? Então, vou explicar um pouco o que essas 3 coisas são no próximo slide. Então, a ideia é uma política nacional de tecnologia na educação, um plano de longo prazo, com metas, um acompanhamento público, né, dos índices, índices como velocidade de acesso à internet, tudo mais, a frequência de uso, que são índices mais quantitativos de quanto da infraestrutura está sendo de fato usada, mas também com muita integração do sistema das universidades, né, da sociedade civil, movimentos de tecnologia, como é em outros países, né? Em nenhum país que a gente pesquisou existe um sistema de tecnologia educacional ou uma estratégia de tecnologia nacional que não esteja muito ligada às universidades, né? Aos pesquisadores, centros de pesquisa que estão formulando, criando novas tecnologias, criando ideias, tal. E isso é uma coisa que a gente precisa trazer mais de volta para isso, o papel das universidades. Mas, enfim, a ideia do Fórum Nacional, que é o segundo ponto nesse slide, é de ter grupos de trabalho para criar estratégias estratégias nacionais de tecnologia educacional e coordenar com outros órgãos do governo também, verbas e projetos e tudo mais. Então, a ideia do Fórum Nacional, que a gente já tem em outras áreas, é um pouco a ideia de dar mais transparência para as decisões que a gente faz nessa área, de ter mais articulação com outras partes do governo, né? Porque tem, por exemplo, uma parte que é muito ligada à telecomunicação, por exemplo, né? Da infraestrutura de telecomunicação. Tem uma parte que é muito ligada ao próprio Ministério da Educação. Tem uma parte que é ligada às secretarias estaduais e municipais. Tal. E hoje em dia tem muito pouca transparência, a gente acha, de como as decisões são feitas. E quando a gente precisa fazer uma estratégia, um documento, tudo mais, a gente sempre junta um grupo de pessoas que trabalha por um tempo e depois se desmancha, né? E dali a alguns anos a gente junta um outro grupo de pessoas. Sabe? Então, ter um fórum nacional num assunto tão importante nos daria mais estabilidade e mais transparência, mais previsibilidade em quem são essas pessoas. A gente está ouvindo todo mundo que tem que ser ouvido, né? A gente está ouvindo os professores, a gente está ouvindo as universidades, a gente está ouvindo os sindicatos, a gente está ouvindo os gestores, os empreendedores, o governo e tal. Hoje em dia não tem muita clareza nisso, então essa é a ideia do Fórum Nacional. E, finalmente, para terminar essa parte, essa ideia da criação de uma escola nacional e um laboratório de práticas. Então, o que é a Escola Nacional e Laboratório de Práticas? Não é necessariamente um prédio que vai ser construído em Brasília, mas a gente precisa ter, em coordenação com o governo, com fundações, com universidades, uma escola nacional, ou seja, formas de treinar gestores, formas de criar capacitação nas secretarias de educação, capacitação no próprio Ministério da Educação, nas secretarias municipais e estaduais, sobre como gerir tecnologia educacional, porque, claro, talvez em São Paulo a gente tenha uma infraestrutura muito melhor para isso, mas a gente tem uma desigualdade muito grande, né, no Brasil. Além disso, você criando uma escola nacional, que a gente já tem em outras áreas, por exemplo, escola de governo, né, outras escolas de gestão, a gente dá mais substância e mais também previsibilidade, porque as pessoas vão saber quando elas deparam com a tarefa de gerir um sistema de tecnologia educacional. Então, uma escola nacional que possa treinar os gestores do futuro, né?
nessa área, e um laboratório de práticas. Então, o que o laboratório de práticas pode fazer? Ele pode, por exemplo, certificar tecnologias educacionais como tecnologias apropriadas para a idade dos alunos ou tecnologias éticas, que, por exemplo, fazem uso de dados de uma forma ética, né? Hoje em dia, o secretário de Educação de um município brasileiro, muito difícil ele saber se a tecnologia que ele está adotando usa dados de uma forma segura, ética, né? É muito difícil ele saber se um kit de ciências ou de robótica que ele ou ela está comprando, se isso é baseado em evidência, tem qualidade e tudo mais. Então, um laboratório de práticas, ele pode ser para certificar tecnologias, para recomendar tecnologias, pode ser também para desenhar novas tecnologias ou adaptar novas tecnologias que existam no Brasil ou em outros lugares do mundo, mas é uma forma de você também, com mais equidade, oferecer melhores instrumentos de decisão para os gestores, né? Então, imagine se eu não tivesse enfim, claro, isso muitas vezes é diferente em alguns estados, mas muitos secretários, muitos gestores têm muita dificuldade em avaliar uma tecnologia que é extremamente complexa, que às vezes os servidores estão em outro país, que às vezes não tem todas as certificações, ou às vezes simplesmente não é efetiva em termos educacionais, né? Mas como saber? Então, o laboratório de práticas pode ter um grupo de profissionais olhando para essas tecnologias, testando, certificando, produzindo relatórios para ajudar os gestores. Então, com isso, eu vou parar aqui na parte 1, e daí a gente vai passar para a parte 2, que é a parte de profissionais e formação, que a Lívia vai falar. Então, por enquanto, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar então sobre esse segundo capítulo do nosso relatório, que trata de profissionais e da formação desses profissionais. Se vocês puderem passar para o próximo slide. E a gente elencou aqui os profissionais que a gente acredita serem chave para o desenho dessas soluções e para pensar as tecnologias, né? O primeiro deles, certamente, é o docente, e eu vou falar um pouquinho mais dele especificamente no próximo slide, mas a gente trata, né, de questões que eles precisam conhecer, produzir e saber usar as tecnologias para criar essas novas experiências de aprendizagem. Um segundo, como o Paulo já estava falando antes, um segundo público muito importante são gestores escolares e também públicos que estão formulando as políticas, apoiá-los e oferecer oportunidades também de formação para eles terem o conhecimento necessário para desenvolver essas políticas, para pensar, por exemplo, na questão dos dados e como é que esses dados estão sendo coletados com essas tecnologias que estão entrando nas escolas, como é que vai ser feito o acompanhamento dessas novas políticas, ou o próprio desenvolvimento das tecnologias que o Paulo mencionou. A gente traz também um terceiro público que é alvo, que, né, são os pesquisadores, que são atores muito importantes para ajudar a desenhar e desenvolver tecnologias e soluções, mas também investigar como é que elas estão atuando na sala de aula, se elas estão contribuindo de fato para a aprendizagem dos estudantes. Então, fazer uma aproximação desses pesquisadores que estão nas universidades brasileiras, principalmente, com as escolas e também com os gestores, né, com as redes. E, por último, os empreendedores que estão dedicados a desenvolver tecnologias e soluções, né, tecnológicas digitais para a aprendizagem, apoiá-los nessa conexão com as redes e com as escolas, para que eles também tenham uma relação proveitosa no desenvolvimento dessas soluções. No próximo slide, eu vou detalhar um pouquinho mais do que a gente propõe para a formação, né, dos docentes. Aqui a gente desenhou três áreas do conhecimento, né, assim, macro áreas que a gente acha que é importante, ou três habilidades que a gente acha a gente acredita, né, que os educadores que é essencial para eles desenvolverem para atuar nesse espaço de tecnologias educacionais.
O primeiro deles é design, né? Então, design de experiências de aprendizagem, para que eles possam saber desenhar experiências tendo com o objetivo final claro, qual é o objetivo de aprendizagem dos alunos e que elas sejam experiências significativas, memoráveis, duradouras para os seus estudantes. O segundo é ser um curador crítico dessas tecnologias, né? Nem tudo que está sendo ofertado, nem tudo que está aberto, mesmo gratuito ou não, ele necessariamente vai responder a um desafio claro de aprendizagem da sala de aula. Então, o professor saber identificar quais são essas tecnologias que são mais adequadas ou não, né, para o seu objetivo de aprendizagem é essencial, né? Então, a gente defende também desenvolver essa capacidade de ser um curador crítico. E, por último, o pesquisador. Então, investigar a sua prática, a experiência, né, de aprendizagem que foi desenvolvida, entender se ela contribuiu, de fato, para o objetivo de aprendizagem que foi estabelecido. E, a partir disso, também compartilhar os seus aprendizados com a rede, com os colegas, para que vai criando também um conhecimento coletivo nas escolas e nas redes. Próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre como apoiar a gestão das escolas, das redes, desculpa. E aqui a gente coloca suporte para a inovação educacional, né, no setor público. A gente elenca 3 principais estratégias. A primeira são ciclos de investigação baseado em evidências. A segunda são os editais de inovação focados na prática. Então, as redes podem desenvolver editais para atrair empreendedores ou pesquisadores para poder colaborar no desenvolvimento de soluções que tenham um objetivo de aprendizagem, né, qual que é a prática, claros. Então, essa solução vai responder ou vai apoiar a rede e o professor em sala de aula a resolver uma questão de aprendizagem específica ou contribuir com esse objetivo específico. Então, esses editais têm bem claro quais são esses objetivos de aprendizagem. E, por último, estruturas de apoio e acompanhamento, né, para o desenvolvimento dessas soluções ou dessas novas políticas, como é que elas vão sendo acompanhadas. E aí eu acho que tem uma parceria que pode ser muito proveitosa com a universidade, com os pesquisadores. E acho que mais importante destacando que os gestores devem ter um processo ativo no desenvolvimento dessas novas soluções, né? E não apenas receber as soluções e implementá-las na rede, mas desenvolver e trazer os desafios, porque os gestores, melhor que ninguém, né, junto com os educadores que estão nas escolas, conhecem a rede, conhecem esses desafios ali. Então, a gente acredita muito em dar mais espaço e apoiar esses gestores no desenvolvimento dessas soluções. Depois, o próximo slide, falando um pouquinho mais dos pesquisadores, a gente acha que tem um espaço muito grande assim no Brasil para fortalecer essa parceria com as universidades, com os pesquisadores, né, nas escolas de educação no Brasil, mas também em outras escolas, porque a tecnologia ela tá também em outras escolas dentro da universidade, né? Então, fomentar espaços de colaboração dentro das universidades que são interdisciplinares. Então, você tem pesquisadores das áreas de educação, de engenharia, computação, psicologia, neurociência, acho que são fundamentais para o sucesso dessas políticas na área de tecnologia para a educação. Fomentar e desenvolver parcerias formais, né, de pesquisa e prática entre centros, entre docentes, gestores públicos. Então, criar novos editais e programas de fomento à pesquisa que estabeleçam essa cooperação entre a academia e as redes, também seria fundamental para poder avançar com evidência e com qualidade essas políticas no Brasil. Vou passar agora para o Rodrigo, que vai falar do próximo capítulo. Obrigado, Lívia. Uma boa tarde a todas e a todos. Então, o terceiro capítulo que nós trazemos no trabalho, e colocando que existe um capítulo todo falando sobre isso, é o capítulo que versa sobre a infraestrutura tecnológica
na escola, nas secretarias, e que nós falamos essa infraestrutura sistêmica a serviço da educação. Quando nós estamos falando de recursos de infraestrutura, acho que já pode ir para o próximo slide, nós estamos falando basicamente dos insumos. Então, aqui são, grosseiramente falando, são as coisas que são habilitadoras da experiência tecnológica na educação. Inicialmente, o relatório que nós trouxemos nessa fala, a importância da estratégia, a importância da formação das pessoas, a própria formação das redes, trazer as universidades, ou seja, nós trazemos um suporte humano e um suporte político institucional para que a tecnologia aconteça, esteja à disposição, e eu acho que como objetivo final esteja nas mãos das crianças, estudantes e jovens na educação. Então, para isso também, nós precisamos considerar como e quais são esses objetos tecnológicos que estarão na escola. O relatório deixa bem claro que internet, conexão, nós estamos falando, usa-se bastante o termo educação do século XXI, nós estamos em 2021, e nós hoje já não compreendemos mais, digo nós, todas as pessoas que estão neste momento participando deste evento, nós já não conseguimos mais conceber uma sociedade, a nossa própria atuação profissional, não conseguimos conceber uma empresa, não conseguimos conceber um órgão governamental sem conexão à internet. Então, o relatório mostra claramente que hoje, para a educação, a internet é um insumo básico, extremamente básico, que nós podemos dizer que sem internet fica difícil começar. Então, existem várias iniciativas no país para a conexão, então isso está no centro da agenda governamental hoje, de várias instâncias de governo, e ele tem ocorrido, mas ainda, quando nós vamos olhar relatórios como o Comitê Gestor da Internet, nós vemos que pelo menos 50% da educação hoje não tem um acesso bom, um acesso permanente a recursos online. Então, novamente, quando nós estamos falando de política pública para a tecnologia, a internet se torna o primeiro insumo e um insumo mais básico para como habilitador de tecnologia de educação. Mas ainda falando em insumos, e isso nós vemos todo dia nas secretarias, mesmo as pessoas docentes que estão trabalhando com tecnologias na sua sala de aula, de uma maneira mais localizada dentro da sala de aula, uma secretaria municipal, ou mesmo secretarias estaduais, sempre tem uma dúvida: o que eu compro? Quais são os tipos de hardware que existem no mercado hoje? E evidentemente aqui existe uma pequena armadilha, e uma armadilha que muitas vezes a compra pública acaba caindo, porque nós começamos a pensar em computadores, nós começamos a pensar em kits de robótica, e o computador, o kit de robótica, o que nós vemos todo dia, quanto pessoas e quanto profissionais que estão trabalhando com esses equipamentos, é esta máquina que nós temos à nossa frente. Por exemplo, nesse momento eu tenho um laptop na minha frente. Algumas pessoas aqui estão com smartphone, outras estão com tablet. Então, são esses os objetos comercialmente mais comuns. E isso nós estamos falando na vida profissional, mesmo para muitas pessoas na educação. Mas existe uma série de outros dispositivos que são, primeiro, mais baratos, mas o nosso argumento e as evidências que nós trazemos nos relatórios, elas não estão simplesmente centradas no preço, mas sim, eu acho que nós estamos pensando em democratização das tecnologias na educação pública. Preço é um problema, talvez o maior problema que ainda exista, mas nós temos hoje, então, plataformas computacionais que, ao mesmo tempo, elas são mais baratas, e para aquela atividade de descoberta de tecnologias de educação, que a criança jovem possa mexer na tecnologia, ver como é que ela funciona por dentro, que ela não vira uma caixa preta, existem plataformas mais adequadas. Eu trouxe uma aqui, eu vou mostrar. Isso
este pequeno computador, que pode ver, ele é do tamanho menor do que a minha mão, ele é um Raspberry Pi. O Raspberry, a tradução Amora, se não me engano, e ele foi feito pela Universidade de Cambridge, pelo Departamento de Computação da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele custa, por exemplo, nos Estados Unidos, $35, dependendo se você compra mais alguma coisa junto com esse computador, $50 por alguns acessórios que ele pode ser colocado. E ele é um computador que permite que você ligue teclado, mouse, você vai ter um computador pleno, com sistema operacional, com acesso à internet e tudo mais, de uma maneira muito mais barata do que comprar um laptop, que a primeira queda no chão pode quebrar, o preço de conserto é muito alto. Mas agora eu falei, por exemplo, esse é um computador que é feito na Inglaterra, apesar dele ser hoje um produto mundial muito famoso na educação, nós podemos pensar, olha, mas e aqui no Brasil o que a gente faz? Agora eu vou falar, essa aqui é a Caninos Loucos. Ela faz parte do projeto Caninos Loucos. Desculpa, essa aqui é a plaquinha Labrador, chamada, que tem uma família, com a família de cachorros que é colocada. Isso aqui é feito em São Paulo, dentro da Escola Politécnica da USP, pelo mesmo grupo que promove uma das maiores feiras do mundo de tecnologia, que é a Febrace. É um grupo liderado pelo professor Marcelo Zufo e pela professora Roseli Lopes. Então, vamos pensar hoje, em termos de insumos, computadores para que as crianças tenham acesso, dentro do município de São Paulo hoje, dentro da USP, existem recursos que são possíveis. E, além disso, deixar mais essa aqui é o que a gente chama, principalmente aqui no interior do Paraná, uma interface de robótica, que é uma placa de robótica chamada Google Board, que o professor Paulo Blickstein também é um dos criadores, e o que tem em comum esses três hardwares? Chamado de hardware aberto. Isso quer dizer que a própria USP também, a partir do momento que ela projetou o projeto Caninos Loucos e a placa Labrador, como tem outras placas tem até uma plaquinha chamada Pulga, utilizando bastante de tecnologias abertas. As tecnologias permitem que as universidades, as empresas criem dispositivos que podem ser colocados na educação. A última plaquinha que eu mostrei, a placa de robótica, a GoGo, ela foi fabricada, por exemplo, numa iniciativa no Rio Grande do Sul, pelos colégios SESI. A partir do momento em que docentes tiveram o primeiro curso de robótica, eles já tiveram acesso ao código-fonte do dispositivo de robótica e conseguiram fazer a fabricação em Porto Alegre. Então, nós temos hoje um sistema muito vivo de produção de tecnologias e é um sistema aberto. Acho que volta para o slide, eu só quero trazer mais um ponto que está no slide também. Por que a principal proposta que nós colocamos e também verificando quais são as práticas internacionais e muitas práticas nacionais, considerando que o Brasil é um dos países que mais produz tecnologias abertas no mundo. Então, no mundo do software livre, do hardware aberto, as pessoas do Brasil são extremamente reconhecidas, porque elas fazem essas tecnologias e disponibilizam. Traz isso para um grande guarda-chuva, que é o conhecimento aberto. Então, nós nos deparamos diariamente nas secretarias também com o problema de como pagar por tecnologia, porque existem pessoas trabalhando, existe uma indústria de empresas de tecnologia, algumas startups chamadas de techs, e evidentemente que é justo que todo esse esforço também seja recompensado profissionalmente. Entretanto, há vários modelos hoje praticados de cobrança no mercado de tecnologia que, profissionalmente falando, e no momento as empresas já estão superadas. Um desses modelos que tem superado paulatinamente, ele tem sido extinto, é o modelo de cobrança por número de pessoas usuárias. Hoje, com o advento de computação em nuvem, basicamente o que toda empresa, quando ela tem um sistema instalado no servidor, ela está pagando por tempo de uso. Então, e ainda a gente acaba encontrando algumas secretarias, muitas vezes esse
pagamento por número de crianças, número de docentes, e isso acaba, não é injusto em um momento, mas acaba tendo um controle muito difícil. Você vai ter alguma criança que vai acessar aquele serviço 30 dias por mês e vai ter criança que vai acessar meio dia por mês e o custo, o desembolso vai ser o mesmo. E nós sabemos que a educação pública brasileira é uma das maiores do mundo. Então, alguns contratos de educação pública brasileira trazem milhões de crianças, entre crianças e docentes, e o próprio setor administrativo das secretarias, trazem milhões de pessoas para essas plataformas. Então, a solução que está mais à mão hoje do poder público, e isso também trazendo as universidades, os próprios grupos de software livre, que estão provendo tecnologias, é privilegiar licenças abertas. Isso em nenhum momento quer dizer que não deve existir nenhum tipo de venda, nenhum tipo de remuneração. A própria licença aberta, muitas vezes, uma empresa que fornece uma licença aberta, ela também pode ser remunerada pelo seu serviço. Mas isso também vai, a partir do momento que nós estamos tratando com licenças abertas, a educação pública não se torna escrava daquele contrato, ou seja, dependente da existência ou não de uma empresa ou do serviço de fornecimento de produtos. Então, a licença aberta permite, no caso, se uma empresa fecha ou ela não tem mais interesse naquele negócio, a própria educação pública consegue continuar com recursos próprios e com o pessoal próprio a continuidade e a existência daquelas soluções tecnológicas. Quando nós estamos falando de recurso e infraestrutura, também tem um ponto muito importante que é a contratação. Isso nós estamos falando de contratos mesmo, como fazer contratos de tecnologia. Então, a contratação tem evoluído de uma forma geral no Brasil. Existem termos de parceria, existem licitações, e agora está mesmo em discussão uma nova lei de licitações que pode mudar bastante o panorama, até no sentido de facilitar a contratação pública. A própria lei de startups, que foi assinada dia 1º de junho, já também permite que o governo faça chamadas específicas e traga startups para testar produtos, o que é uma coisa extremamente valiosa mesmo, uma coisa muito importante. Mas então, já começa a existir algum grau de abertura para a contratação. Mas o que ainda é muito difícil quando nós estamos falando de tecnologias, e nós estamos pensando que tecnologia é um assunto que está no nosso dia a dia, mas é de complexo entendimento. Então, a auditoria de contratos públicos, e essa auditoria não punitiva, mas a própria auditoria para que o órgão entenda o que a empresa está entregando, se ela está entregando o melhor recurso de uma maneira adequada, isso ainda é um pouco complicado. Então, no nosso terceiro pilar de recursos e infraestrutura, nós colocamos a grandeza contratual entre poder público, empresas, poder público, fundações, mesmo quando esse produto supostamente é gratuito. Então, a necessidade dos órgãos de regulação e controle do Estado, como os próprios tribunais de contas, o Ministério Público, o Poder Legislativo, e também os órgãos civis, como observatórios sociais e os próprios movimentos de tecnologia, o que existem hoje, possam acompanhar. E para isso, os contratos precisam ser abertos. Então, ainda há uma dificuldade muito grande no Brasil, principalmente os oriundos de termos de parceria, ou seja, quando a educação pública ganha, você ganha entre aspas, já vamos discutir isso daqui a pouco, quando ela recebe algo sem contrapartida financeira, é bem difícil encontrar o contrato, porque esses contratos muitas vezes são apenas termos de aceito, que é o famoso clique aqui para aceitar, mas aquilo tem implicações enormes. Eu acho que passando agora para o último capítulo, que é sobre dados pessoais, o próximo slide, por gentileza. Sobre dados pessoais, já pode partir para o próximo, por gentileza. Nós colocamos também como um capítulo, e isso, ou seja, coloca no mesmo nível de infraestrutura, do mesmo nível da formação de pessoas e também da estratégia nacional, nós colocamos dados. Eu acho que hoje se tornou bem clichê falar que dado é o novo petróleo, então quem domina dados vai ter mais informações sobre as pessoas,
as empresas mais valiosas do mundo são empresas intensivas em coleta e processamento de dados. Eu acho que também fugindo um pouco do clichê, nós também olhamos o que isso significa hoje na educação. Educação talvez seja um dos melhores modos hoje de coletar dados do dia a dia das pessoas. Então, nós temos milhões de crianças, centenas de milhares de docentes e pessoas trabalhadoras da educação que diariamente estão interagindo com sistemas. E acontece que essas interações, a própria expressão das vontades, do que a pessoa pesquisa no computador, e a própria produção intelectual dessa pessoa, como já aconteceu claramente, nós temos hoje projetos, temos trabalhos mostrando o quanto que as universidades brasileiras, as universidades públicas, por exemplo, elas abandonaram os sistemas próprios que elas mantinham já talvez algumas há 2 décadas de compartilhamento de arquivos, produção textual, e aderiram a algumas soluções supostamente gratuitas de empresas transacionais na área chamada de Big Techs, que são as maiores empresas de tecnologia do mundo. E a partir desse momento, de uma maneira automatizada, claro, mas de uma maneira não anônima e de uma maneira também não tão transparente, a própria pesquisa científica ela é compartilhada sem que nós saibamos quem está lendo isso, ou quais são os usos que estão sendo feitos esses dados. E na educação fundamental, no nível médio, isso acontece da mesma forma também. Nós temos hoje, falando da sociedade, tem nesse momento fornecido, desde os seus primeiros dias de vida, uma quantidade inimaginável de informações da vida da criança, da vida de cada estudante, de cada jovem, a partir de cada interação. Esse é um convite que eu faço para cada pessoa. Quem tem hoje uma plataforma grande, utiliza como Google, Facebook, vai até a área de privacidade e faz o download dos próprios dados. Vocês vão ver assim a quantidade. Não consegue gravar hoje no seu computador a quantidade de dados que tem, quantidade de dados que nós geramos diariamente. E isso tem acontecido de uma forma muito frequente na educação. Quando existe essa contratação e o contrato é simplesmente um clique aqui para aceitar, o próprio contrato impõe às docentes, as pessoas que estão em sala de aula, o professor e a professora, a diretora, o diretor da escola, a responsabilidade, tanto por configurar acesso, por segurança, por vazamento, sendo que essa responsabilidade não acontece em outros ambientes. Então, novamente, muitas vezes o mesmo tipo de empresa que faz um contrato no poder público e diz que é a professora da sala de aula que é responsável pelo uso de dados, vazamento, ou da própria segurança de como as crianças vão usar esses dados, isso não acontece hoje no meio privado. Por exemplo, a empresa que está fornecendo a tecnologia é responsável pelo bom uso de dados, pela segurança. E nós estamos hoje no advento da lei, da fase, inclusive, de penalizações da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Ainda a Autoridade Nacional de Dados foi constituída recentemente, e é um órgão muito pequeno, pequeno em número de pessoas, mas é um órgão que tem uma responsabilidade enorme para o futuro do país. E é para isso, acho que pode trazer para o próximo slide, por gentileza, que nós apontamos que a necessidade de que docentes da educação básica participem diretamente das discussões do Conselho Nacional de Proteção dos Dados Pessoais. Esta fase de indicação de pessoas para compor esse conselho foi superada em março, mas evidentemente entre as pessoas que ainda não foram nomeadas, certamente alguém vai ter alguma forma de ligação com a educação pública. E nós temos que hoje ter pessoas da educação pública que conheçam
o dia a dia da escola, como que são feitas, como que são feitas as coletas de dados, como que são feitos os trabalhos dentro da escola para que exista uma proteção efetiva da infância e da adolescência. Entre vários itens que o nosso relatório traz, também algo que já vem do Marco Civil da Internet, que é a portabilidade de dados pessoais. O Marco Civil já estabelecia, há mais de 5 anos, a necessidade de que, quando você fornece uma ferramenta, essa ferramenta tenha que efetivamente exportar esses dados se você quiser usar outra plataforma, para que as pessoas não fiquem condenadas a sempre utilizar a mesma plataforma. E isso hoje é tecnicamente possível, mas não é comercialmente desejável, principalmente pelas Big Techs. Então, a partir do momento que você acaba, uma rede pública contrata o trabalho de uma Big Tech, acaba sendo para sempre. Porque você não vai conseguir tirar teus textos de lá de dentro, você não vai conseguir tirar teus arquivos, não vai conseguir tirar as suas fotos. E também a própria divulgação hoje, dados virou educação, precisa se educar para dados também. Então, o próprio estabelecimento de manuais e boas práticas e a divulgação disso, para que as crianças e as pessoas da educação já entendam desde cedo que é uma coleta indiscriminada, e essa coleta de dados tem ela pode ter um efeito nocivo para a vida futura. Para terminar, eu acho que pode partir para o último slide, quando nós estamos falando de dados também, nós devemos garantir que somente seja coletado, e isso nós estamos repetindo também, reforçando o que a lei fala, mas também numa perspectiva dentro da educação, que qualquer coleta ela deve ter extremamente justificada. Ou seja, se eu vou coletar algum dado de criança, esse dado tem que servir aos propósitos da criança e ao propósito da educação. E no próximo slide, para que esses dados devem ser usados, porque dados, essa riqueza, ela deve ser colocada a serviço da educação. Então, nesse ponto, nós apontamos, nós mostramos experiências em que os dados são utilizados para a Conferência de Garantia da Assistência Social, a própria, como nós estamos falando de gestão pública da educação, a área de logística hoje pode ser extremamente beneficiada por dados, a área de orçamento, a projeção de orçamentos futuros e de demandas de atendimento ao longo do tempo. Hoje existem métricas e estratégia de inteligência artificial baseada em dados, trazendo inclusive dados populacionais que poderiam auxiliar muito a gestão pública. Então, para finalizar mesmo esse capítulo sobre dados, que nós consideramos eles também um dos 4 pilares da tecnologia atual, nós mostramos que talvez tenhamos que considerar, fiscalizar e ter uma atenção maior sobre esses dados que já estão sendo coletados, principalmente por grandes plataformas. E, por outro lado, nós precisamos reforçar a inteligência nacional, e aqui a formação de pessoas, eu acho que isso também se liga com todos os outros capítulos, em que esses dados podem servir aos objetivos da secretaria, eles podem efetivamente auxiliar a gestão. Eu termino por aqui, eu acredito que nós teremos aqui agora espaço para perguntas e respostas, e agradeço enormemente a oportunidade de conversar com os senhores. Muito obrigada, Rodrigo, Paulo, Lívia. É excepcional mesmo esse estudo do nosso ponto de vista, porque vejam como vocês, com base em dados de pesquisa, orientam a ação. Essa que é a grande, da nossa maneira de ver, o grande input do que vocês fizeram é não só fazer o diagnóstico, mas sugerir encaminhamentos, sugerir estratégias. E eu vejo do conteúdo de vocês, nas diretorias de ensino existe um núcleo de tecnologia que chama NIT, Núcleo de Informação e Tecnologia. Então, muito do que vocês trazem tem implicação prática na atuação do diretor desse núcleo. Também nós temos a CITEM, que é a Coordenação de Informação e Tecnologia, que do ponto de vista macro tem que se responsabilizar pela compra de equipamentos. E então tem orientações e sugestões, né, que é o que a gente pode fazer para educadores, para a pessoa na sala de aula, é realmente incrível. E os comentários aqui no chat tem sido muito isso, sabe? As pessoas encantadas, e tem algumas perguntas que vieram daqui, e não só perguntas,
mais comentários, né? Então, eu vou começar aqui recuperando alguns comentários. Um momentinho só, por favor. Olha, a professora, o problema é que no chat a gente não sabe o nome da pessoa que fala, porque vem um acrônimo, um nome com RG e tal. Então, uma das professoras, que eu sei que é mulher, ela disse, gostou do conhecimento aberto. Daí diz, quando forem realizar as formações para professores, deve ser acessível online ou, se for presencial, em polos mais próximos para deslocamento rápido. Os professores usam maior parte do seu tempo com os alunos ou em plataformas preparando aulas. As pessoas aqui no chat, que é muito interessante, elas como eu posso dizer, elas interagem entre si a partir da apresentação. Então, eu sempre gosto de transmitir essas interações. Em relação ao hardware aberto, a pergunta é, por que isso não chega até as escolas? Daí, então, eu acho que talvez o Rodrigo possa responder essa primeira pergunta, não sei. Qual que é a dificuldade do ponto de vista da gestão pública para que essas coisas que, como você mesmo falou, estão dadas no mundo de hoje, não cheguem à escola? Eu acho que eu posso começar a responder, mas após o professor Paulo e a Lívia também poderiam continuar. O que eu penso, olhando da ótica minha de uma pessoa com formação em ciência da computação, com uma forte inserção na educação a partir de coisas muito tangíveis, como programação, eletrônica e robótica. No mundo da computação, no mundo da engenharia, nós já utilizamos esse tipo de hardware francamente. Assim, vamos dizer, no dia a dia você faz algum projeto, você quer deixar um serviço internet rodando a todo momento, você compra um Raspberry Pi, que é muito barato, liga num cabo de rede, conecta na internet e acaba deixando isso funcionando. Você começa a instalar sistemas operacionais, fazer testes. Eu acho que, primeiro, isso talvez seja uma situação muito mais próxima nossa, aqui no Brasil ainda, do que, por exemplo, principalmente no primeiro hardware que eu mostrei, que foi o Raspberry Pi. Ele é extremamente usado na educação mundo afora, extremamente. Então, já existe, assim, a própria ideia de hardware, falando de computador mesmo para as crianças, um equipamento portátil, que ele é muito, inclusive ele beneficia a manutenção, porque muitas vezes você quebra alguma coisa ali, é mais barato até trocá-lo e você não vai perder o monitor, não vai perder o teclado, não vai perder nada, você não precisa trocar tudo, só troca uma pequena peça. Então é muito naquele sentido o que nós pensamos que é computador. Então nós estamos acostumados com o dia a dia, eu digo quase na nossa vida adulta, vida profissional civil, vamos falar assim, em qualquer área, nós temos um modelo do que é computação na nossa cabeça e a gente quer reproduzir esse modelo na educação. É por isso que daí a importância mesmo de trazer experiência daquilo que acontece. Há também, evidentemente, no Brasil um problema de fabricação ainda, mas nesse caso, o exemplo que nós trazemos, acho que o principal exemplo mesmo que nós deveríamos sair desse encontro, é o que a Poli na USP tem feito. A USP consegue fabricar dentro da Poli hoje esses computadores. Praticamente todo o processo industrial acontece lá dentro. Então, é muito mais um fato mesmo de olhar isso acontecer. Eu acho que as pessoas têm que começar a mexer, porque depois que você começa a mexer nisso, como diz, ele é um hardware aberto, ele se torna mais transparente. As pessoas começam, elas não notam mais a diferença entre computador e esse hardware aberto. Mas eu diria assim, enquanto política pública, e o relatório serve para isso também, é para mostrar, olha, existem essas ferramentas. Então vamos começar a usar e verificar as experiências que já aconteceram. Eu só queria complementar uma coisa do que o Rodrigo falou rapidamente. Acho que tem muito essa ideia de que as pessoas têm falado muito, é que o computador comercial ele nasceu para o uso nas empresas, né? Enfim, para fazer planilhas eletrônicas, banco de dados, era uma caixa enorme, assim. E a gente trouxe esse equipamento que foi desenhado para o uso corporativo, né?
para a escola, meio sem modificações, né? O próprio laptop, do jeito que também é desenhado para o trabalho adulto, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em trazer o computador ou a tecnologia para a escola, a gente tem que se desvencilhar um pouco essa ideia de o computador é o laptop, é o desktop e tudo mais, porque hoje já tem muitos outros tipos de dispositivos que são mais baratos e tudo mais, e que podem ser configurados de forma bastante específica para a educação, né? Então, por exemplo, eu tenho um colega da Tailândia, que é um professor lá numa região rural, trabalha muito com escolas rurais da Tailândia, onde ele criou um laboratório de informática com o Raspberry Pi, onde a manutenção, como o Rodrigo estava falando, a atualização, o custo de operação é muito menor, porque você não precisa ter uma empresa de manutenção que vai viajar para o lugar e tentar consertar o laptop. É só ele tira esse Raspberry Pi, que custa $35, né? Tira isso, manda para um lugar e ele tem 2 ou 3 de reposição lá. Enfim, então, tem muitos sistemas pelo mundo que estão pensando em formas de repensar a parte da infraestrutura de tecnologia, né, para não ser assim uma coisa que a empresa de informática, a empresa que desenha sistemas corporativos, vai ser a mesma empresa que vai desenhar um sistema para a escola, né? Porque ela sabe desenhar coisas para um ambiente completamente diferente do ambiente escolar. Então, a gente acho que, principalmente no Brasil, que é um país diverso, com grandes distâncias, né, com grandes dificuldades, diferenças climáticas e tudo mais, a gente tem que estar aberto a diferentes formulações e engajar a universidade brasileira, como o Rodrigo estava falando, nesse desenho, porque a gente tem no Brasil excelentes escolas de engenharia, excelentes engenheiros pensando em como adaptar tecnologias para a realidade brasileira. Tá? Então, é uma expertise que a gente tem no Brasil e que a gente precisa usar. Agora, claro, isso tudo a gente está falando da parte de infraestrutura, né? Como a gente falou, tem as 3 camadas lá. A parte pedagógica e tudo mais é uma outra questão, né? Que a gente também precisa pensar de uma forma diferente. Não vai ser um engenheiro que vai desenhar a parte pedagógica do uso dos computadores, né? Perfeito. Isso é fundamental mesmo. Chegou para nós, do público externo, a pergunta da Nicole Bruna Chmielowski Borges, da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela diz: gostaria de saber de que forma os conceitos do Big Data, Machine Learning e inteligência artificial podem facilitar o processo de alfabetização de crianças ou de pessoas idosas. E uma segunda pergunta: no Brasil, há uma previsão de ser incluso na grade curricular do ensino fundamental e médio? Na verdade, em tom de pergunta, eu vou refazer. No Brasil, há uma previsão de ser incluído na grade curricular do ensino fundamental e médio cursos voltados à área de tecnologia, como linguagens de programação ou robótica? Acho que pensando no currículo nacional, né? Então, eu dou a palavra a vocês e volto a perguntar de novo. Vou só falar rapidamente sobre essas coisas e Lívia, Rodrigo, fiquem à vontade aí para interromper. Então, só muito rapidamente, Big Data e essas técnicas de mineração de dados, né, elas podem ser muito positivas para a educação, desde que, primeiro, existe um uso ético dos dados, né? Então, não pode ser uma coisa que, como o Rodrigo estava falando na parte de dados, a gente tem que ter regras, ter regulações para o uso desses dados. Então, esse é o pré-requisito para esse tipo de trabalho de Big Data. Um outro tipo de preocupação que a gente tem que ter é mesmo quando você está analisando esses eu vou chamar aqui Big Data, mas na verdade são grandes bancos de dados com dados educacionais, ou seja, dados de interação dos alunos com diferentes sistemas, a gente tem que também colocar o pedagogo, o educador, o professor, o pesquisador em educação como um dos
atores ou atrizes que fazem essa pesquisa, né? Também não pode ser, a gente pega o estatístico, o engenheiro, o analista de dados e fala, tá aqui os dados, agora me diz como desenhar um sistema de alfabetização, por exemplo. Porque o estatístico, o analista, ele não entende de pedagogia e você precisa entender de educação para saber analisar esses dados, né? Então, eu acho que a gente pode usar esses dados para desenhar muitos sistemas, desenhar formas de otimizar, melhorar, redesenhar sistemas de alfabetização, de ensino de matemática, de ciências, mas a gente tem que sempre ter o educador ou o pesquisador em educação, desculpa a sirene aí, mas pesquisador em educação no centro da pesquisa. Muitas vezes eu participei de grupos de pesquisa onde tem pessoas que não entendem nada de educação, mas que entendem muito de estatística e de análise de dados e tudo mais, que meio que tomam conta da pesquisa e acabam receitando para as redes coisas que não têm significado educativo, né? Então, acho isso muito importante. Acho que é outra questão questão de tecnologia de computação no ensino médio, acho que também é um avanço importante que a gente tem, flexibilizar um pouco o ensino médio para permitir essas novas áreas, né, ensinar essas novas áreas, mas acho que também a gente precisa pensar em duas coisas. Uma é a equidade nos diferentes estados, porque, de novo, eu volto sempre a essa questão. Tem estados no Brasil que têm capacidade, vamos dizer assim, tem pessoas, recursos e infraestrutura para desenhar, por exemplo, um curso de computação, um curso de tecnologia e tudo mais, e tem estados que têm menos recursos e condições. Então, a gente precisa também pensar como que o desenho de estudo não vai deixar alguns estados sem esses cursos mais avançados de tecnologia e alguns estados com, né? Isso é uma coisa que eu acho que não foi equacionada na base do ensino médio, em como o MEC está lidando com isso e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter grandes inequidades pelo Brasil e a gente precisa lidar com isso de uma forma muito importante. E finalmente, também vi muitos currículos de computação e tudo mais que ainda se atém muito à educação a computação como uma coisa instrumental, do tipo o que é um disquete, como compacta arquivo, o que é um periférico e tudo mais. E hoje em dia a gente tem que estar ensinando outras coisas. Então, alguém quer complementar? Eu gostaria de só algo sobre programação especificamente. Nós vemos também vários sistemas educacionais, estaduais, municipais, a programação entrando fortemente, eu diria de uma forma assim, é um interesse muito grande mesmo hoje das pessoas por programação. Entretanto, evidentemente que essas coisas nada tão definitivo assim, mas existem muito aquela ideia, né, como algumas pessoas falaram, olha, programador sai para o mercado ganhando, até as pessoas dão um salário, elas tiram um número, e ganha tudo isso, então faz sentido a gente ensinar programação aqui na escola, porque daí você termina o ensino médio e já sai empregado. Então, basicamente, tem quase uma repetição desse discurso. Entendendo, sim, que a formação profissional é salutar para a vida e é um desejo das famílias, um desejo das pessoas que estão na educação, por isso que quando estamos falando dessas iniciativas, que elas acontecem mais ao final do ensino médio, principalmente, acaba se ensinando uma linguagem de programação. Então, há 10 anos atrás, por exemplo, era muito comum, 15, 10 anos atrás, a linguagem de programação Java. Então, se ensinava Java nas escolas. É ótimo, porque é uma linguagem fortemente tipada. A gente consegue entender bastante conceitos de ciência da computação ensinando Java. Mas acontece que, pelo todo o tempo de formação, a pessoa vai chegar no mercado de trabalho e já não é mais o Java. Então, nós estamos hoje no momento Python, que é uma outra linguagem de programação que também começa a ser trabalhada na escola. E não há nenhuma garantia de que essa linguagem, daqui 4 anos, ela vai ser a principal linguagem de programação e a linguagem que está empregando pessoas. Então, quando nós estamos falando hoje de tecnologia, programação, entrando na educação, nós estamos
pensando em competências para que a pessoa consiga ter, sim, contato com linguagem de programação, com tecnologia de uma forma geral, mas a partir do momento que ela vai para o mercado de trabalho, se ela desejar trabalhar na área de programação, dando esse exemplo, ela tenha mais a competência de conhecer e dominar diferentes linguagens. Então, é muito mais olhando, talvez olhar hoje a linguagem de programação e tecnologia de uma maneira que as próprias empresas de tecnologia estão usando hoje. Porque a empresa, isso vindo do Vale do Silício, eu terminei o pós-doutorado lá, morei 2 anos, noto hoje as empresas estão procurando aquelas pessoas que têm uma visão mais ampla e complexa de tecnologia. Não é mais aquela pessoa que, eu programo tudo, eu sei tudo de eletrônica. Sim, ela é muito valorizada. Mas com o advento hoje, assim, dos próprios efeitos que são causados com tecnologia na vida da sociedade, nós precisamos de pessoas que entendam da tecnologia associada à filosofia, à sociologia, à ética, à política pública. Por exemplo, o próprio curso de computadores, ética e política pública, curso é uma matéria, ela se tornou obrigatória para todos os estudantes de computação de Stanford. Então, vamos estudar computação, sim, mas vamos estudar ética também e política pública, porque é essa a tecnologia do futuro. E, para terminar, também a própria ideia de formar programadores, aqui colocando entre aspas mesmo, assim, hoje existem grupos inteiros no Vale do Silício estudando como criar programas que criam programas. Então, a própria garantia de empregabilidade hoje, ela não é tão absoluta assim que, eu vou treinar numa ferramenta, a pessoa vai ter emprego naquela ferramenta. Então, há uma mudança muito forte, acho que nós temos que começar a entender isso e principalmente desenvolvendo competências para o uso e emprego de tecnologias. Perfeito. Gente, nós temos algumas perguntas, mas só temos 8 minutos até o fim da palestra. Então, eu vou selecionar 2 para vocês verem se vocês conseguem, nesses 2 minutos, responderem, principalmente porque elas são um pouco articuladas com o que vocês falaram e alguns comentários do pessoal aqui no chat. A primeira, do Paulo José Barbosa, da Capital, vocês têm exemplos dessas concertações nacionais que vocês propõem, né? Vocês falam de um fórum, de uma escola, de laboratório de práticas concertados nacionalmente. Vocês têm exemplos de concertações que deram certo? Qual o protagonista principal que, na visão de vocês, deveria ter esse tipo de iniciativa? E eu acrescento a pergunta do Paulo, só uma outra questão, que é, no contexto do federalismo brasileiro, em que o Ministério já fazia pouco, conseguia fazer pouco, e atualmente, com todas as ressalvas, não tem feito nada, como que vocês vislumbram esse tipo de iniciativa? E a segunda pergunta vem do Roberto Simões, que tem a ver com a formação de educadores. O que vocês trazem de novo no relatório é que vocês falam, inclusive, das habilidades a serem desenvolvidas por meio desses processos. E a pergunta dele é, se vocês chegaram a investigar mais profundamente, que tipo de modelagem de processos de formação de professores vocês recomendam? Há alguma formação básica inicial recomendada ou que se ganha na formação desse professor? Por favor. Então, você falou a segunda pergunta, eu já esqueci da primeira, assim, que é a memória depois de uma certa idade. Mas eu vou responder a essa última dos professores. Uma das coisas que a gente propõe no relatório, eu vou tentar ser bem rápido, assim, a gente muitas vezes fala, o problema da tecnologia na escola é que precisa de mais formação, precisa formar o professor, tal. Claro, precisa, é extremamente importante, mas uma das inovações, vamos dizer assim, que a gente traz é dizer, o professor de matemática, de ciências, de português, hoje em dia tem tantas tecnologias que a gente nunca vai conseguir formar esse professor, além da sua formação normal, formar esse professor para entender todas essas tecnologias. Então, hoje em dia tem espaço maker, realidade virtual, jogos, videoaulas, softwares de modelagem, de edição de texto. Então, hoje em dia, tem tantas tecnologias que a gente nunca vai conseguir formar o professor
para entender de todas elas, né? Agora, o que a gente propõe no relatório é que se um sistema realmente quer colocar as tecnologias na escola, hoje em dia ela precisa ter um professor na escola que cuida dessas áreas, né? Do mesmo jeito que a gente tem um professor de artes, um professor de educação física, algumas cidades do Brasil até tem já um professor que chama, às vezes, de informática educativa e tal. Mas a gente acha que isso pode ser um papel expandido, pode ser um professor que também trabalha com coisas maker, também trabalha com outras tecnologias. Mas precisa ter uma pessoa na escola, um professor cuidando disso, e daí essa pessoa, junto com os professores de matemática e de ciências, que também precisam de uma formação, mas não a formação tão técnica que o professor de português vai ensinar, vai aprender a consertar a impressora 3D da escola, entendeu? Ele tem que entender o uso pedagógico disso, mas quem vai ajudar o professor a redesenhar a sua aula, a redesenhar a sua pedagogia e tudo mais, é esse professor extra que a gente acredita que as escolas têm que ter, né? E isso parece um investimento grande, mas é o que a gente acha que funcionou em muitos países do mundo, e mesmo no Brasil tem casos de escolas, de redes públicas que têm essa figura, e a gente vê que não basta só falar precisa de mais formação, precisa de mais formação. Hoje em dia precisa de um professor inteiro, de tempo integral lá na escola, e isso é importante. Agora, só a outra pergunta que você fez... Em relação a essa concertação nacional. Concertação nacional, então também vou tentar rapidamente. Eu acho que a questão da concertação nacional, uma coisa que a gente fala muito no relatório, é que as nossas universidades e outras instituições de pesquisa, elas já têm uma infraestrutura que pode ser utilizada muito para isso. Por exemplo, na criação de consórcios de universidades financiados pelo governo, onde as universidades participam disso de forma ativa, como acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal. As universidades têm um papel muito importante no desenho de políticas educacionais, de currículos, de tecnologias e tudo mais. Então, a gente também não quer, enfim, sem entrar muito no detalhe, mas a gente acredita que existem formas de coordenar com estados, com municípios, com as universidades, formas descentralizadas de ter uma escola nacional, por exemplo, de ter o laboratório de práticas, para não ser uma coisa que você vai ter que criar um prédio em Brasília, necessariamente, mas que você possa utilizar a expertise e a infraestrutura que já existe espalhada pelo Brasil, com uma preocupação muito especial de reduzir desigualdades regionais, né? Então, a gente sabe que existem essas desigualdades e que essas ações nacionais têm que compensar as deficiências de recursos que existem nos diferentes estados, né? Então, isso a gente já fez em outros projetos educacionais no passado, né, onde tem colaborações entre os diferentes estados para tentar reduzir essas desigualdades, mas eu acho que também vai precisar de uma criatividade institucional e política para a gente fazer isso, mas eu acho que tem exemplos em outros casos que a gente já fez em outras áreas, como na saúde, como na própria gestão de energia e outras áreas, gestão cultural, né, e outras áreas no Brasil, onde a gente conseguiu criar esses mecanismos institucionais. Perfeito. Nós ganhamos 3 minutos, então se a Lívia e o Rodrigo quiserem complementar a resposta do Paulo em relação a essas duas questões, a gente conclui nesses 3 minutos. Eu gostaria só de falar, por exemplo, uma pergunta específica, até alguns exemplos mesmo do que já aconteceu. Nós temos o Fórum do Clima, que ele é praticamente um fórum da sociedade civil, praticamente, mantido, com várias vertentes, inclusive ele se desdobra em fóruns do clima estadual, fórum do clima local, tem cidades, por exemplo, você pode ver o Fórum do Clima Salvador, por exemplo, então você vê como ele é um fórum importante. Você tem o próprio Fórum Nacional da Educação,
que ele é um diálogo entre o poder público e as pessoas interessadas, a sociedade educacional, vamos falar assim, e tem o Fórum Nacional de Infância e Juventude, que, vejam bem, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, os fóruns são comuns na vida, na vida cívica nacional. As escolas nacionais também são comuns, a mais famosa de todas, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, então nós colocamos no relatório também o exemplo da ENAP, e a própria relação também de empresas, pesquisa, universidades, consórcios, nós temos os modelos, a Embrapa, a Embrapi também, então há uma série de modelos hoje que podem ser colocados. O importante, eu acho, aqui, repetindo muito que a Lívia falou, no momento o Paulo falou também, é reforçar a prioridade pela educação. Então, eu acho que também nós colocamos, assim, os 4 pesquisadores, como pessoas que têm uma formação que também acontece no exterior, acho que nós temos que deixar muito claro que também todos os brasileiros, brasileiras, o Brasil sabe fazer as coisas. Então, nós temos que deixar isso sempre muito claramente. Eu acho que quando nós estamos falando de pesquisas, evidências do exterior, nós temos um país grande, complexo, um país com uma enorme capacidade intelectual e formação. Nós precisamos agora de prioridade. Então, é por isso que também acho que o nosso primeiro capítulo mesmo fala dessa estratégia nacional. Eu acho que é isso que vai fechar todas essas outras pontas. Mas o Brasil sabe fazer muita coisa. As pessoas que estão na ponta sabem fazer também na educação. Agradeço. Lívia, então eu vou pedir para a Lívia iniciar as despedidas, porque infelizmente o nosso tempo chegou. Eu agradeço muitíssimo. O relatório nós já colocamos o link para as pessoas, mas a gente vai fazer uma ampla divulgação desse relatório, porque ele merece. Muito obrigada. Bom, eu agradeço também, agradeço ao convite, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente espera seguir dialogando e debatendo também em outros espaços. Eu também queria agradecer muito o convite, as perguntas, e se houver mais perguntas, por favor, nos enviem por e-mail, por outros canais, a gente tem o maior prazer em responder. E acho que um das grandes objetivos também que a gente tem com o relatório a gente viu na pandemia a tragédia da desigualdade no acesso à educação, no acesso à tecnologia no Brasil, e acho que o que aconteceu na pandemia com tecnologia educacional que tem que ser um alerta para a gente não achar que a criança já tem tecnologia, já tem tudo, o problema está resolvido. Não, tem crianças que tem muitas crianças que não têm, e a gente precisa ter políticas de Estado para resolver essa questão, porque a pandemia pode, enfim, com sorte vai terminar, mas tem outras questões que vão acontecer nos próximos 5, 10 anos, e a gente vai precisar ter uma estrutura de tecnologia educacional muito melhor, muito mais robusta e muito mais focada na equidade, né? E hoje a gente ainda não tem, e isso expõe muitas das nossas crianças a ficar sem escola, a ficar sem acesso à educação de qualidade, e a gente quer que isso não se repita. Rodrigo, me desculpe, mas eu vou ter que encerrar. A produção me cobrou aqui, então eu queria agradecer imensamente e a gente volta a conversar. Obrigada a todos que assistiram, as pessoas, e a gente volta na próxima quinzena. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado.